Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês na aula, hoje é a aula 5, tá? Como fazer a levitação, como você pode levitar. Se você colocar em torno de você estão as partículas gravitacionais, partículas de massa positiva e de massa negativa. Você atrai com a sua mente, através do campo mental, as partículas de massa e coloca embaixo de você as partículas de massa negativa, embaixo. Em cima você vai colocar as partículas de massa positiva. Você inverte assim o eixo gravitacional local, e com isso você pode levitar não só os espíritos, né, os seres que são invisíveis a nós na vigília comum, sem mediunidade, né, se você tiver mediunidade você vai ver, mas sem mediunidade você não vê os espíritos, né? Então, para você inverter o eixo gravitacional, você faz isso, tá? Aí você inverte a gravidade e aí você levita, porque você está pondo partículas de massa negativa embaixo de você. Isso faz com que há um empuxo no campo gravitacional em relação às partículas de massa positiva, porque positivo com negativo repele, no caso das massas gravitacionais, tá? Então, essa é a lei da natureza. Os semelhantes se atraem, os dessemelhantes se repelem. Se você colocar partículas de massa negativa embaixo de você, como a Terra tem mais partículas de massa positiva, você faz um empuxo para cima. Há uma repulsão no campo gravitacional. É assim que nós, espíritos, fazemos a levitação. E um encarnado, como você e eu, também pode fazer naturalmente, se estiver de acordo com a vontade divina ou as leis divinas. É possível. Então, gente, é assim que se faz a levitação. Como você anula o campo gravitacional, né, do jeito que eu falei, invertendo as partículas, você, com a sua vontade, modificando o holograma do campo mental, você se move para lá ou para cá, simplesmente com a vontade. Primeiro você tem que anular o campo gravitacional, né? Senão fica pesado para você se mover com a vontade. Você anula o campo gravitacional, a bolha formada pelo campo gravitacional que você criou, pela inversão das partículas, torna o seu corpo praticamente nulo, com peso nulo. Aí você fica sem peso. E aí você, modificando o holograma, você se move para cá ou para lá, simplesmente com a vontade. Então, é assim que se faz a levitação. Um encarnado, né, é um espírito. Se você tem medo de espírito, você tem medo de você mesmo, tá? Por exemplo, as pessoas falam, ai, morro de medo de espírito. Tá com medo de você, rapaz? Então você não precisa ter medo de espírito. Eles estão aqui ao meu redor, estão aí ao redor de você, estão em todos os lugares. Tem espírito até vendo você tomar banho, fazendo cocô, xixi, eles vê tudo. Então, gente, não precisam ter medo nem vergonha de espírito, né? Porque você é um espírito, tá com medo de quê? Entendeu? As pessoas
elas definem assim: espírito é uma coisa e ser humano é outra. O que está errado, né, gente? Porque o ser humano, nessa matéria densa, ele veste essa roupa apenas para ter uma experiência na realidade mais densa de matéria. Existem vários níveis de matéria e nem vou ficar aqui falando porque não dá tempo. São vários níveis quantizados, né? Um entre o outro, como eu expliquei nas outras aulas. Isso tudo está na frequência de Planck, uma frequência altíssima, a frequência das parpadelas, né? Mas hoje eu queria explicar mais como fazer a levitação. E é assim que é a gravidade, tá, gente? A gravidade, ela é feita com esse gradiente gravitacional, né? De partículas de massa M e M positivo e N negativo, né? São partículas de cargas opostas. Quando você mexe nessas partículas com a mente, né? Não é com o cérebro. O cérebro é um instrumento que acessa as informações, tá? O cérebro não pensa, o cérebro é uma massa cinzenta, é um instrumento que você usa. Quando você morrer, seu cérebro vai morrer. Não precisa ficar, os neurologistas, um bando de corno aí, né? Fala assim, morreu o cérebro, acabou tudo, né? Como se tudo estivesse no cérebro. Mas o cérebro, ele só acessa, tá? Ele é como um mouse, por exemplo. Ele acessa as informações para você tomar consciência delas, né? Então, gente, as informações estão numa caixa, né? Estão na estrutura do holograma. Quando você acessa, o seu cérebro está acessando, né? Então vamos parar com essa estupidez, essa burrice, senhores neurologistas, de falar que o cérebro, morreu a pessoa. Isso é o fim, o cúmulo da estupidez humana, por não entenderem como funciona a consciência, né? Quando você morre, você tem um outro cérebro de antimatéria. Você continua acessando as informações. E é isso aí, gente. Eu vou fazer só 10 minutos. Mas é assim que funciona o campo gravitacional, não como Einstein disse. Lembrando que Einstein não endeusa em Einstein, não. Einstein é um homem sujeito a erros, tá? Einstein não é Deus, então ele é sujeito a erros. Ele criou um modelo matemático para explicar a gravidade, mas até hoje, ninguém entende esse bicho de 7 cabeças que é a gravidade. Eu estou começando a explicar para o pessoal para ver se eles entendem. Acho difícil todo mundo entender, mas estou fazendo o meu melhor. Estou simplificando, né? Que a gravidade é feita de um gradiente de partículas de massa, não é partículas de carga como um elétron, próton, que tem a carga, né? São massa. O bóson de Higgs. Só que é o bóson de Higgs positivo, um bóson para vocês entenderem. O bóson de Higgs já foi descoberto e o cientista já ganhou o prêmio Nobel. Não estou falando nada que não tenha sido descoberto. Então eu já me apoio na própria ciência, né? Bóson de Higgs são partículas que dão massa às partículas, né? Então os cientistas sempre achavam que existia essa partícula. Hoje eles sabem, eles têm certeza que existe, já foi descoberto. Mas eu não ligo, eu já sabia disso antes de eles descobrirem, eu já sabia. E eles descobriram, pode acessar o Google aí, Prêmio Nobel, Bóson de Higgs descobriu as partículas de massa, né, que dão massa às partículas. E eu descobri no acelerador de partículas. Então, gente, essas partículas têm carga, tá? Positiva e negativa. Se você inverte o eixo gravitacional,
você coloca, você faz com que a gravidade se torne nula. Lá no tempo lá da Atlântida, eles conseguiam fazer isso, é a energia vril, né? Eles invertiam esse eixo gravitacional das partículas e movia pedras gigantescas, né? Porque não tinha peso, gente, é que nem um isopor, não tem peso, nem isopor ainda tem peso, ela fica nula, fica boiando no espaço. Aí você pega ela com a mão mesmo, coloca ali. Então a gente faz um esforço danado com guindaste, né? Quando o nosso homem aprender a manipular a energia gravitacional, aí vai ser uma revolução na ciência, né? Faremos naves com essa força gravitacional, viajaremos para as estrelas, né? Então será incrível, né? Aliás, os discos voadores, eles usam essa energia de partículas M de massa, né? É assim que Deus me falou. M positivo e M negativo. Por isso que eles levitam a nave toda, uma nave enorme, fica paradinha. Lá em Marte também, os carros são todos assim, eles controlam a energia gravitacional que está aqui em volta da gente, mas ela é muito sutil, né? Não tem nenhum acelerador de partículas que possa detectá-las, mas o próprio cientista do acelerador de partículas diz que é necessário e preciso que existam essas partículas do campo gravitacional para criar a gravidade. O cientista daqui, lá do CERN, lá do acelerador. Mas eu não me importo com isso, eu já sei disso. Porque eu sou um físico, eu vejo muita tolice por aí, de muito físico. Então eu estou consertando tudo isso. Gente, deu 12 minutos, preciso ir. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Até a próxima aula. Namastê.